Paulo, agora sim. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, obrigado por me receberem aqui. Vamos começar então com o assunto quente da semana. Estamos esperando a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, a respeito da possibilidade de uma prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar. No seu entendimento e na sua movimentação, do que você escuta aí nos Estados Unidos, o governo Donald Trump pode estar esperando essa decisão de uma possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro para novas sanções, para novas punições aqui ao governo brasileiro? O presidente Trump deixou muito claro em todas as comunicações que fez, por escrito, mensagens de redes sociais, seja ele diretamente, seja através do seu Departamento de Estado, reproduzido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, qual é a visão dele sobre esse julgamento que vem acontecendo. É um julgamento que vem envergonhando o Brasil, não só diante dos Estados Unidos, mas diante do mundo inteiro, e até mesmo da população brasileira. Hoje é difícil você encontrar alguém que conheça o direito, que de fato consiga defender o que vem acontecendo. Então, para responder a sua pergunta de forma muito direta, é natural que, caso continue havendo o que se chama de weaponization, a instrumentalização do poder judiciário com fins políticos, o Brasil continue sofrendo mais repercussões. Não só o Brasil, né? O Brasil sofreu a respeito da tarifa, mas indivíduos pessoalmente envolvidos nessas condutas também sofrerão as consequências. Bom, na semana passada você citou dois exemplos, o exemplo do ministro Lewandowski, o exemplo também do Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Congresso. Como é que você ficou sabendo, como chegou essa informação até você sobre, enfim, a suspensão do visto dos dois? Ora, uma jornalista perguntando a fonte de um outro jornalista? Não, não é a pergunta sobre a fonte, é a pergunta se parte do governo, se isso partiu do governo americano até você. Certamente, minhas fontes são dentro do governo americano, não tenho a menor dúvida disso. Paulo, acho que o que a gente está tentando entender aqui é se essa lista de nomes, né, de punidos aqui no Brasil, sancionados, punidos com a perda de visto, ela parte de você e do Eduardo Bolsonaro para o governo norte-americano, ou se são eles que levantam esses nomes e como é que isso se dá se esse for um papel deles? Ora, imagina, o governo dos Estados Unidos é que decide quem perde ou não o visto, quem somos eu e Eduardo nesse sentido. O que nós fazemos é informar o governo americano sobre o papel que cada um dos agentes e das figuras públicas no Brasil tem na violação de direitos humanos a que eles se referem nos seus processos. Então, quando o governo dos Estados Unidos escuta a nossa opinião ou não, é uma prerrogativa deles. Claro, obviamente é uma prerrogativa deles. Acho que não se chegou a esse ponto, né, dos senhores terem esse poder de tirar o visto de alguém, mas eu insisto na pergunta. Vocês levam a lista de nomes, olha, essas pessoas aqui, no nosso entendimento, estão atuando contra o regime democrático no Brasil, ou essa lista parte deles para que vocês analisem? Não, é uma dinâmica muito mais colaborativa, no sentido de eles escutarem as nossas opiniões, porque entendem que nós somos pessoas confiáveis a respeito do que vem acontecendo no Brasil. Não é uma lista que parte de um lado ou parte para o outro, é uma discussão aberta sobre quem são os agentes e qual papel que eles estão tendo. Aí, a partir daí, eles formulam as políticas públicas debaixo da orientação do presidente Donald Trump. Você podia tem muita falta de entendimento aqui no Brasil, ou muita curiosidade, ou tentativa de entender como é que é essa atuação do senhor e do Eduardo. Eu vou botar o Eduardo aqui, porque eu entendo que os senhores agem conjuntamente. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas que é um trabalho em conjunto dos dois. E como é que se dá isso? Tem reuniões diárias com a equipe do presidente Donald Trump, tem conversas diretamente com o presidente Donald Trump. Essa questão do Brasil, a gente vê que ela está muito em pauta, né? O Donald Trump todos os dias praticamente ele fala do Brasil. Então como é que se dá essa articulação que vocês estão fazendo aí? A gente já viu imagens dos senhores ali na Casa Branca, em outros ambientes aí do executivo norte-americano, mas a gente queria entender um pouquinho efetivamente como é que se dão essas reuniões. São diárias? São por telefone? Com quem que são essas conversas?
Eduardo Bolsonaro e eu atuamos de forma absolutamente conjunta e aliada. Então, tudo que um faz é conversado com o outro e é um ambiente muito colaborativo debaixo da liderança do Eduardo. As reuniões, obviamente, não podem ser diárias, porque o Eduardo reside em Dallas e eu resido aqui perto de Miami. Então, não é possível fazer reuniões diárias. Nós temos ido a Washington semanalmente, às vezes quinzenalmente, dependendo do grau de demanda, onde nós fazemos reuniões maiores e atualizamos de acordo com o convite deles, do que eles acham que precisam ser informados a respeito de determinados assuntos. E, obviamente, há um contato constante com as pessoas que estão designadas para tratarem desse assunto, falam conosco diariamente ao telefone, múltiplas vezes, há um envio amplo de documentação, uma explicação sobre contextos, mas há uma visão um pouco infantil, como você disse, há uma visão um pouco infantil de muitas vezes as pessoas até dizerem que o governo, eu vi a própria Procuradoria, o próprio Alexandre de Moraes, ou a própria Polícia Federal, por vezes dizem que o governo americano foi ludibriado, né? Como se a democracia mais poderosa do mundo, com o serviço de inteligência mais amplo do planeta e as pessoas com o maior grau de formação em qualquer serviço público do mundo, fossem ludibriadas por um deputado brasileiro e um jornalista. O julgamento do núcleo 1 da trama do golpe já está marcado para o dia 2 de setembro, o início do julgamento, né? Para o dia 2 de setembro, vai ser aí uma semana de julgamento. O ministro Alexandre de Moraes já está aí punido, sancionado pela lei Magnitsky. Existe essa possibilidade de que os demais ministros que votem pela prisão de Bolsonaro também sejam sancionados pela lei Magnitsky? E até onde isso pode chegar, né? Qual a extensão da aplicação da Magnitsky para o Moraes e para esses demais ministros? Isso é uma boa pergunta, né? No momento que nós estamos vivendo, o foco tem sido em ampliar o enforcement, né? A aplicação da lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes nessa direção. No objetivo final, onde a lei chega, o ministro Alexandre de Moraes vai ter a vida pessoal praticamente arruinada, né? Nós teremos a impossibilidade de que ele utilize qualquer mídia social, WhatsApp, ou até mesmo tenha um telefone da Apple com uma conta no iCloud, porque são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras como a Marriott, como a Intercontinental, empresas do tipo, são proibidas de terem relações. Isso impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos, e outras redes também grandes, como a Accor, que é francesa, mas também tem Constituição dos Estados Unidos, também ficariam impedidas. As companhias aéreas, quase todas as companhias, a própria Latam, tem presença e constituição jurídica dentro dos Estados Unidos, então também estão impedidas de terem relações. Nós tivemos um evento agora do LEAD. O LEAD tem constituição jurídica dentro dos Estados Unidos. Agora, a aplicação disso demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos para nós termos certeza de que não há nenhuma fresta dentro da lei para que o violador de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, possa continuar se movimentando. E a partir daí, há também, nós estamos também trabalhando nisso, para que sejam identificados os familiares e sócios do ministro que ainda deem suporte financeiro a ele. O mais efetivo são a esposa e os filhos que herdaram o escritório de advocacia dele, que se chamava Alexandre de Moraes Advogados, e eles mudaram lá a logo na porta, mas mantiveram toda a mesma estrutura e passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Então, obviamente, esses também são indivíduos sancionáveis. Então, a partir da Constituição e da aplicação da Lei Magnitsky em todos esses indivíduos no seu limite, a partir daí fica mais produtivo a aplicação a outros indivíduos e também os seus apoiadores financeiros e por aí vai. Então, é um processo que não acontece na velocidade que muitas vezes a população quer, na sua sede de justiça, mas é um processo que cedo ou tarde acontecerá. Até onde vai depender um pouco das decisões tomadas aí no Brasil. Acho que o ministro Flávio Dino tomou uma decisão bastante atrapalhada na semana passada, benéfica para a gente, né, para o nosso movimento político, porque coloca em conflito o setor da elite financeira brasileira e o Supremo Tribunal Federal. Então, os demais ministros que
possam prejudicar Jair Bolsonaro na questão da trama do golpe, podem também sofrer sanções, como, por exemplo, a aplicação da Magnitsky. Eu não sei o que é a trama do golpe, porque eu não consigo ver que houve qualquer tentativa de golpe. Eu brinco de chamar de golpe fajuto, golpe da Disney World, porque o presidente Bolsonaro estava aqui nos Estados Unidos na Disney World, mas está se referindo a esse julgamento especificamente. Ele é parte de uma conduta de violações de direitos humanos, que é a perseguição de todo um espectro político no Brasil. Então, juízes ou qualquer agente público que insistir nesta violação de direitos humanos e der suporte à conduta violada, tem enormes chances de sofrer sanções Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos, sanções que foram desenhadas especificamente com esse propósito. E eu acho que o Departamento de Estado, a Embaixada Americana, já deram múltiplos avisos nessa direção. Paulo, eu queria pegar um trechinho de um comentário que você fez, eu acho que foi o seu último programa, em que você coloca que nós vamos até as últimas consequências pela anistia, e ali você diz que não está correto, né, o entendimento de que se trabalha para a anistia apenas do Bolsonaro, que o trabalho é para uma anistia ampla, geral e restrita, para os presos ali do 8 de janeiro e para as outras pessoas também que estão, de alguma forma, impedidas de usar as redes sociais, ali cercadas pela caneta do Alexandre de Moraes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse esse ponto, que é para todo mundo. Agora você voltou a falar em anistia light, que seria sem a presença do Jair Bolsonaro. Mas a minha pergunta central você disse, vamos até as últimas consequências pela anistia. O que você está querendo dizer com isso? Quais são as últimas consequências? Obrigado pela audiência, em primeiro lugar, aí, por assistir o Paulo Figueiredo Show. Mas, bom, a anistia ampla, geral e restrita é um instrumento para a pacificação do país e não envolve, de fato, apenas o presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de mais de 5 mil pessoas perseguidas, incluídas em inquéritos de alguma forma desde 2019. Quando eu falo ampla, geral e restrita, eu digo de todos os atos de perseguição políticas praticados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, na figura do Alexandre de Moraes, desde 2019. Hoje você tem uma população onde uma das pesquisas mostra que 61% dos brasileiros têm medo de se manifestar livremente na internet, manifestar suas opiniões. Não há democracia que subsista diante disso. Não há democracia que subsista com mais de 5 mil pessoas dentro de inquéritos. Há também o chilling effect, né, o efeito de medo que isso gera em outras pessoas. Nós temos múltiplos jornalistas, alguns colegas de mídia mainstream tradicional que têm medo de manifestar as suas opiniões porque têm medo de serem colocados nesses inquéritos. Então, o objetivo é a pacificação política do país e permitir que um espectro legítimo da população brasileira possa participar da democracia. E isso é democracia, e isso está muito claro nas manifestações do presidente Trump. Quais são as últimas consequências? Ora, vamos ver até onde o governo brasileiro, até quando o Congresso brasileiro vai continuar tolerando esses sucessíveis e sucessivos abusos que vem acontecendo, inclusive do poder do próprio Congresso, que hoje está praticamente paralisado. Hoje você tem um presidente da Câmara que é refém do Alexandre de Moraes, né? Aliás, o pai do presidente da Câmara sendo feito de refém por um ministro da Suprema Corte. Você tem o próprio líder do maior partido da Câmara que fala abertamente, e falou em uma entrevista no Paulo Figueiredo Show, que hoje os deputados são frequentemente chantageados. Então nós temos um comportamento criminoso, de mafioso, de um membro da Suprema Corte. O que se faz diante desse tipo de problema? É um problema raro, é um problema que as democracias no mundo não enfrentaram muitas vezes, mas o caminho institucional que nós temos é o impeachment. Então nós temos um caminho claro para o Brasil. O caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. Então a anistia não é o fim dessa história. A anistia é um primeiro passo, e o segundo passo dessa lista que vocês colocam para que vocês parem de influenciar o governo norte-americano ou países ali da Europa a tomarem atitudes com relação ao Brasil. Ela inclui, além da anistia, um segundo passo, que é o impeachment do ministro Supremo, e essa lista tem mais números aí, ou ela para por aí?
Olha, eu não acho que esse termo esteja adequado, influenciar. Eu acho que nós informamos e, a partir daí, os governos tomam as decisões que lhe cabem. O governo dos Estados Unidos... Eu não sou nem americano, eu sou residente permanente dos Estados Unidos, mas não sou cidadão americano. Então, o presidente dos Estados Unidos age com os interesses do povo americano em mente e não influenciado por um agente estrangeiro. Volto a dizer, até uma coisa um pouco inocente imaginar E o que que Donald Trump interessa para o seria povo americano, o influenciado. presidente... Só uma questão para não perder. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Não. Que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Paulo, vamos só continuar, acho que você respondeu, tudo bem, continuar o resto da pergunta. Então, a primeira pauta de vocês é a anistia ampla, e a segunda pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que nós temos um ponto. A anistia ela vai servir como um bom ponto de partida. Eu digo que quando o Brasil tiver a sua anistia, por exemplo, nós teremos um enorme alívio, na minha expectativa, nós teremos um enorme alívio nas tarifas que hoje afligem parte do setor produtivo brasileiro. É um bom início para uma conversa, mas não é o suficiente. O Brasil hoje vive, por exemplo, um problema muito sério depois do último julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil da Internet. Você tem uma população que não só tem medo de falar, mas como hoje não tem, pela sua própria legislação, o direito de falar o que quer nas redes sociais. Então, isso é algo também muito caro aos Estados Unidos. Eles têm adotado medidas em relação a isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. A Europa está sofrendo consequências por conta de algumas legislações mais restritivas que eles aprovaram. Então eu acho que antes do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma etapa importante que é restabelecer a liberdade das pessoas falarem livremente na internet. A partir daí, eu entendo que sim, é importante que haja a responsabilização de ao menos um agente público. Existe uma frase aqui, quase que um clichê dos filmes americanos, onde nos filmes antigos o sujeito virava para a câmera e falava: o crime não compensa, tá vendo como o crime não compensa? Nós precisamos mostrar que o crime não compensa, mesmo o crime cometido do mais alto tribunal do país. Então é importante que haja responsabilização para que ninguém pense novamente em cruzar essa linha e tentar se estabelecer como autocrata no Brasil. Andresa, eu queria falar de anistia, só para a gente encerrar o assunto anistia, porque vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e irrestrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso.
Não, Não houve. está explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na É isso que mensagem... os diálogos mostram. É isso, Ótimo, obviamente... lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil, e o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o semiaberto. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e é a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso, não tem como. A gente viu nas mensagens também que existem conversas entre Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve ali o nome citado, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, e o ministro Alexandre de Moraes não se preocupou com isso, não se preocupou que o nome do ministro Gilmar Mendes estivesse nas mensagens e acabou por divulgar esses prints também. Primeiro eu queria saber, existe mesmo essas conversas com ministros do Supremo e se você acredita que não está existindo uma proteção mesmo ampla ao ministro Alexandre de Moraes? Deles mesmos, né, interna, proteção interna. Vamos ver, claro que está havendo uma proteção interna, vamos ver até onde vai essa proteção interna. Vamos ver, é uma boa curiosidade, vamos ver o quão dispostos eles estão a morrerem abraçados com o Alexandre de Moraes. É o que eu brinco no meu programa,
a respeito de queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia, que é uma referência a uma cena do filme do Batman Cavaleiro das Trevas. O Coringa é o bandido da Birmânia, e o Alfred diz que é necessário queimar a floresta inteira. A floresta inteira é esse, é o establishment político. Vamos ver se o establishment político está disposto a morrer abraçado com Alexandre de Moraes. Eu espero que não. Eu espero que o ministro Gilmar Mendes, eu espero que os outros ministros Barroso, os outros ministros ponham a mão na consciência e entendam, olha, algo está errado para nós termos chegado a esse ponto. É justo nós fazermos o que estamos fazendo? É necessário nós protegermos as condutas criminosas do Alexandre de Moraes? É necessário? O que é melhor para o Brasil? Né? O próprio Congresso Nacional, até quando o presidente Hugo Mota vai continuar refém do Alexandre de Moraes? Até quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai continuar em conluio com Alexandre de Moraes? Esse é o cenário que nós queremos ver até onde eles vão chegar. Talvez nós tenhamos um cenário onde todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estejam sancionados e com as suas vidas financeiras arruinadas, seus escritórios dos seus familiares, que hoje têm faturamentos multimilionários que bancam um padrão de vida inconsistente com a renda deles, estejam absolutamente destruídos, seus institutos, IDP, Instituto lá de Assuntos Jurídicos, etc., também destruídos, a impossibilidade deles fazendo qualquer viagem internacional. Isso pode valer também para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, e o Brasil debaixo de uma tarifa gigantesca com um sistema financeiro completamente arruinado, porque os bancos vão começar a sofrer cortes de linhas de crédito num primeiro momento, e sanções e multas pesadas num segundo momento, e num terceiro momento até mesmo a desconexão do sistema financeiro internacional. Esse é o cenário para qual o Brasil está caminhando neste momento, a não ser que as instituições brasileiras respondam aos anseios da população e ao certo, ao moralmente correto a se fazer numa democracia e reestabeleçam o funcionamento da República. Paulo, ele só não respondeu se existem as conversas entre os bolsonaristas, ou o Eduardo ou o pai, com os ministros. Tu dizes, está aí nas conversas, está aí nos áudios vazados. O governo brasileiro nunca... Se acontecem, eu não devo dizer, não é verdade? Conversas de bastidores desse tipo não são conversas que devem se tornar públicas, porque elas são de bastidores. É trabalho da imprensa buscar, descobrir se está havendo essas conversas, mas é trabalho dos agentes que estão tendo essas conversas manterem como conversas privadas de bastidores. Eu jamais teria divulgado uma conversa com o ministro Gilmar Mendes ou com qualquer outro ministro, mas o Alexandre de Moraes preferiu agir de outra forma, talvez para constranger o colega. Entendemos. É comportamento de mafioso, né? A gente tem que lembrar que a gente está lidando com mafioso. Ô Paulo, não tem episódios assim na história do Brasil em que o Brasil tem apoiado uma intervenção de outro governo aqui, né? Inclusive o discurso do seu avô era um discurso mais patriótico, nacionalista, não de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Nesse sentido, não fica um pouco constrangedor esse movimento que os senhores estão fazendo de que o governo norte-americano, mesmo que você diga que vocês não estão influenciando, vocês estão ali dando um suporte, dando informações, mas vocês estão comemorando, né, pelo que você está colocando aí durante a entrevista, todas as sanções do governo norte-americano no Brasil, porque vocês acreditam que esta é a melhor forma de você salvar o Brasil, usando as suas palavras. Mas nesse sentido, de um país estar interferindo em decisões de outro país, não lhe incomoda ver por esse lado? Obrigado aí por trazer a memória do meu avô, que realmente tinha um discurso bastante nacionalista, patriota, que tem muito alinhamento com o meu discurso, né? Repare como eu estou aqui defendendo o povo brasileiro, que foi hoje sequestrado por uma gangue que tem os seus próprios interesses e está no poder. E eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento, tenho certeza de que meu avô, onde quer que ele esteja, lá se Deus quiser, no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, está muito feliz com o que eu venho fazendo, né? Com a busca do reestabelecimento da condição de dignidade do povo brasileiro. Então, não tem nenhuma intervenção, os Estados Unidos não estão fazendo nenhuma intervenção, estão simplesmente utilizando instrumentos legítimos da sua política externa que utilizaram no mundo o tempo inteiro. Inclusive, utilizaram durante o governo do meu avô. Meu avô tinha uma relação absolutamente incrível de amizade pessoal com o presidente americano Ronald Reagan. Se você vier aqui a Los Angeles e for na biblioteca do presidente Ronald Reagan, você vai ver uma foto enorme dele andando a cavalo com o meu avô. Por várias vezes, Ronald Reagan ajudou o Brasil numa situação muito difícil
difícil que ele vivia naquele momento por uma crise na balança de pagamentos. Então é importante, sim, esse resgate à história para entender que eu estou dando continuidade, não só ao que fez o meu avô, mas também ao meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, que comandou a Revolução de 32 contra outro ditador do Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Então, eu tenho muito orgulho, obrigado aí pelo resgate da minha história. Exatamente, mas era um contexto completamente diferente, né? Nesse momento, a gente está assim, se o Brasil fizer isso, o governo americano vai retaliar com aquilo. Então é quase que uma relação ali de uma chantagem, um sequestro, né? Se não tiver anistia, vai sofrer as sanções, e esse limite de sanções que você colocou é o sistema financeiro impactado, é todo um país impactado. É diferente de você ter uma relação ali diplomática entre dois países, não? Inclusive, já aproveitando para a gente continuar nesse tema, só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito? Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram, e boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia, e o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas para vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô Paulo, eu queria só que você explicasse... Você tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São dois pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu, mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né, o Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né, os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares, agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, eu quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Mas eu defendo que tem opinião, não tem problema ter opinião não, querido. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá.
vamos lá, eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A Obrigada. diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos? E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você está aí nos Estados Unidos, já tem um tempo. O próprio Eduardo Bolsonaro falou na mensagem com o pai dele que talvez estaria fadado que os netos de Bolsonaro continuassem falando inglês. Ele quis dizer que poderia passar o resto da vida nos Estados Unidos. Você sofre algum tipo de ameaça ou se sente ameaçado se voltar para o Brasil? E como é a sua vida hoje nos Estados Unidos? Claro, sei que sofre ameaça, eu quero entender qual é o tipo de ameaça, se você tem medo dessas ameaças e se você pretende ficar, de fato, nos Estados Unidos. Olha, mas eu não tenho nem passaporte para poder retornar ao Brasil. Sim, né? O meu passaporte brasileiro eu falo de um futuro. Foi tomado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Sim, sim. Então, se eu quiser retornar ao Brasil, eu não tenho um passaporte brasileiro para apresentar à Polícia Federal. Veja que loucura. Veja que loucura. Sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu tô desde 2022. Sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. Ao que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se você tivesse, qualquer uma de vocês duas tivessem degredadas, eu estaria me esguelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Então,
Hoje é isso. Vocês sabem qual é supostamente a acusação contra mim no tal do inquérito do golpe? Leiam, eu recomendo que leiam. Porque é uma das coisas mais constrangedoras da história da República. A acusação se refere ao fato de eu ter divulgado uma carta que, em todos os depoimentos, os militares confirmam que circulava entre os grupos das Forças Armadas. Olha que loucura, minhas colegas. Um jornalista divulga uma carta de interesse público que existe, verdadeira, que circulava nos grupos das Forças Armadas, no programa de notícias mais assistido do Brasil, e ele é criminalmente processado por isso. Vocês entendem como, na verdade, eu não estou me defendendo? Porque eu vivo na terra dos bravos, na terra dos livres e lar dos bravos. Eu vivo nos Estados Unidos da América. Então, aqui eu estou seguro. Eu estou defendendo a vocês. Eu estou defendendo vocês. A minha vida aqui sempre era muito confortável. Eu sou um empresário bem-sucedido, eu tive bons rendimentos ao longo da minha vida. Eu já gastei mais de R$1 milhão do meu próprio bolso nessa jornada. Para quem? Para mim? Não, claro que não. Eu tenho 2 filhas maravilhosas americanas que vivem aqui, falam. Eu tenho que forçá-las a falar português. Eu tenho uma carreira bem-sucedida em tudo que eu fui. Eu estudei nas melhores escolas do mundo. Eu passei por Harvard, por MIT, pela London School of Economics. Eu o maior professor de curso político do Brasil. Eu sou a maior audiência da internet brasileira hoje, no meu horário. Eu bato as redes de televisão de notícia. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando meu próprio dinheiro? Eu podia virar as costas para o Brasil e nunca mais voltar. Eu estou fazendo isso por vocês. Paulo, por vocês e pelas pessoas que estão em casa. Você está impedido de se defender judicialmente? Eu não fui citado. Como é que eu vou me defender judicialmente de um processo que eu não fui citado? Neste último processo agora você ainda está como investigado, né? Que é essa questão que envolve Malafaia, Bolsonaro e o Eduardo. Sim, apenas como investigado, não está... Mas mesmo como investigado, você pode adquirir um advogado e se defender. Eu queria pegar um ponto que você colocou nesse teu último programa, que você coloca o seguinte: quando você passa o trecho que o Bolsonaro disse que estava com soluço e por isso estava com dificuldade de responder ao Silas Malafaia, você diz: a vontade de espancar as pessoas que fizeram isso com ele. Isso é liberdade de expressão ou é uma ameaça? Qual que é o entendimento que se pode dar dessa tua fala? Você não tem vontade, não? Você não tem vontade? De espancar as pessoas, indignada? Não. Você não fica indignada? Se você vê uma criança sendo agredida, você sente vontade de espancar o agressor? Não, eu sou uma pessoa civilizada, então eu converso, eu dialogo, eu posso discutir, mas espancar... não é isso. Então, o espancamento é civilizatório? Vamos lá. Claro que é. O que é civilizado é você ter vontade de fazer algo e não sucumbir às suas vontades. O ser humano tem vontade. Agora, o que impede ele de sucumbir às suas vontades e aos seus desejos é o processo civilizatório. É exatamente essa que é a definição de civilização. Não é você ser castrado quimicamente, como metade dos homens hoje brasileiros que são soy boys, um bando de esquerdomacho, gente desculpa por ser homem e por aí vai, que não tem vontade de brigar contra a injustiça. Eu tenho uma enorme vontade de brigar contra a injustiça. Quando eu vejo a injustiça, a minha vontade, o meu desejo, como o cão pastor que eu fui criado para ser, é de brigar contra isso. Agora, a civilização me faz fazê-lo de forma adequada, utilizando os caminhos comuns. Então, tenha certeza, eu tenho várias vontades que eu não concretizo, e não tem nada de ilegal nisso. E é por isso que você não pune, exceto no Brasil agora, pela primeira vez na história, é por isso que você não pune crime que não entre na fase de execução. Você não pune crime por conjectura, por vontade. Ora, se você pega a sua mulher com um vizinho, você vai ter vontade de matar o vizinho e talvez a sua mulher. Mas você, por ser uma pessoa civilizada, não vai fazê-lo. Eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas não tenham sido castradas quimicamente, que o nível de testosterona não seja tão baixo, que as pessoas não vejam esse tipo de coisa de forma passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições.
O que levou, na tua opinião, Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e à força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora, porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. Então, o que eu estou buscando de forma muito civilizada não é agressão ao ministro Alexandre de Moraes fisicamente. Inclusive, já que você é uma espectadora tão assídua do meu programa, deve observar que eu sempre falo para as pessoas serem pacíficas, para as pessoas não interpelarem fisicamente, empurrarem, não partirem para agressão em momento algum. Eu sou um grande defensor desse tipo de coisa. Inclusive, peço que mantenham os familiares das pessoas longe disso, etc, etc. Por quê? Por uma questão civilizatória. Mas queria espancar. Quem é que era os espancados? Seriam os espancados, Andressa, da mensagem? Queria não, tenho vontade. Vontade de espancar. Tenho vontade. Vocês não têm? Juro pra vocês, vocês não têm? Você nunca teve vontade de bater em ninguém? Vocês podem olhar na cara do espectador no ar e falar isso. Nunca tive vontade de bater em ninguém. Não, Paulo, aí você tem que respeitar a nossa liberdade aqui de dizer que não. Paulo, eu queria entrar num ponto aqui com você do Eduardo Bolsonaro. Né, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele colocar o pezinho aqui no Brasil, ele vai ser preso, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, o próprio Jair Bolsonaro já disse que talvez ele não volte mais para o Brasil, pelo menos enquanto o Brasil estiver vivendo esse período, né, que vocês colocam aí, classificam como uma ditadura. O fato é que o Eduardo Bolsonaro chegou a ser colocado como um nome para as eleições presidenciais. E no seu programa, como você falou que eu acompanho, claro, acompanho tudo de todos os lados, até por dever profissional, para informação. Você colocou ali que você é bom o programa. É bom. Que você é fiel ao Eduardo Bolsonaro e não ao Jair. Eu não lembro se a palavra foi fiel, tá? Então você pode me corrigir, claro. Que você é time Eduardo Bolsonaro, não tanto time Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Eduardo fora do jogo eleitoral, porque, né, ainda estamos aí nesse processo em que, se ele vier para o Brasil, ele pode ser preso. O Tarcísio não pode vir a ser um nome importante para vocês? E quando ele aparece, ele é chamado de rato, ele é atacado principalmente pelo Eduardo. Como é que vai se dar isso? Como é que vocês podem chegar ao poder de novo se não tiver um nome que possa ganhar as eleições? São muitas perguntas juntas, né? Vou tentar quebrar elas em alguma parte. Eu disse que minha lealdade ao Eduardo Bolsonaro, de fato quando você se propõe a seguir uma empreitada com alguém, né, isso é uma coisa muito, muito verdadeira nos meios militares, você tem lealdade a essa pessoa. Um soldado tem lealdade ao outro soldado, o irmão de arma dele. Isso é uma coisa muito forte, uma coisa que faz parte da minha criação, da qual eu acredito muito. Então, Eduardo e eu morreria para protegê-lo, porque entendo que ele é um irmão de arma numa guerra que nós estamos travando. Eu nunca tive essa mesma relação com Jair Bolsonaro. A minha relação com Jair Bolsonaro é uma relação muito parecida com a de vocês, talvez por uma relação pessoal mais próxima, mas eu nunca trabalhei com Jair Bolsonaro, eu nunca busquei uma participação em cargo público, etc, etc. E foi isso que eu quis dizer. Neste processo atual, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm visões diferentes, como ficaram explicitadas, inclusive, nos diálogos que se tornaram, infelizmente, constrangedoramente, porque são diálogos privados sem nenhuma necessidade de terem se tornado públicos, mas se tornaram. Então fica muito claro que Eduardo Bolsonaro vê um caminho para a solução do Brasil diferente do de Jair Bolsonaro. A minha lealdade está a Eduardo Bolsonaro nesse processo, porque também é com quem tem as ideias das quais eu partilho. Bom, essa é uma parte da resposta. Respeito do Eduardo voltar ou não para o Brasil. Eduardo e eu tomamos uma decisão. Essa é uma decisão de sacrifício.
A decisão de sacrifício porque nós não sabemos qual vai ser o resultado final. Mas nós estivemos dispostos a sacrificar a possibilidade de voltar à própria pátria em defesa da liberdade dos brasileiros. A imprensa não acreditou nisso, mas o Eduardo, quando veio para cá, veio disposto a nunca mais voltar se assim for necessário, mas brigar para que possa voltar, para que ele possa voltar, para que eu possa retornar ao Brasil quando eu quiser, para que ele possa... E o caminho para isso passa, inclusive, pela anistia. Se houver anistia, Eduardo Bolsonaro é hoje o melhor candidato e o melhor futuro presidente da República do Brasil. Se não houver anistia, aí é um outro problema, porque aí nós entramos numa divergência. A sua pergunta foi muito oportuna. Vocês têm que ter um candidato para as eleições de 2026 que seja viável. Ora, eu não acredito em eleições em 2026, como eu não acredito que o Brasil teve eleições livres em 2022. Então seria insano da minha parte... O Eduardo foi eleito em 2022, como é que você pode dizer que não teve eleição livre? Eduardo foi eleito o quê? Deputado. Eu estou falando de eleição para presidente. Sim, mas é a mesma eleição, mesma maquininha, o mesmo eleição? Tudo. É claro, o mesmo pleito. Não. Vocês estão preocupados. Tá, vocês estão preocupados com a maquininha. A maquininha não estou preocupada com a maquininha, não. Eu estou falando do processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022, em que o Eduardo foi eleito deputado federal, é o mesmo processo eleitoral que se você elegeu o presidente da República, deputado federal, uma parte do Senado Federal e governadores. Então, aí tudo bem. O outro lado que não interessa, que está errado. Certo. Há uma diferença enorme entre a condução da eleição para presidente da República e a condução da eleição para deputados. O grau de perseguição que o presidente Bolsonaro sofreu durante as eleições de 2022 não é compatível com o que seria possível naquele momento fazer para as centenas de milhares de disputas para deputados e deputados estaduais e senadores em todo o Brasil. Não é possível fazer o mesmo grau de perseguição política que o Supremo Tribunal fez nas eleições de 2022 contra o presidente Bolsonaro. Não é possível. Era fisicamente, naquele momento, impossível. Talvez em 2026, agora que o poder está mais consolidado na mão do Supremo Tribunal Federal, talvez eles tenham mais instrumentos. Ainda assim, vocês têm ideia de quantos deputados da oposição estão debaixo de algum tipo de júdice das suas candidaturas? Se vocês não têm, eu recomendo que perguntem à Câmara. São inúmeros. Inúmeros senadores, deputados que viram para mim e falam: olha, eu não posso falar porque tem um negócio de uma AIGE aqui que se eu falar, eu não vão me caçar o mandato. Ora, perguntem ao Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, de quem eu fui muito crítico, hoje eu gosto muito dele. Fui muito crítico à posição dele como procurador da Lava Jato, mas eu sempre disse, minha posição era crítica ao Deltan Dallagnol, mas sempre disse: olha, o Deltan Dallagnol foi legitimamente eleito pelo povo. E cadê o mandato do Deltan Dallagnol? Então, eu não acredito, eu insisto, eu não acredito que nós tenhamos, de fato, eleição em 2026. Ah, Paulo, mas aí se não for o Eduardo porque ele não pode voltar e não for o Jair porque ele está inelegível... Ora, se isso acontecer, nós já vivemos uma ditadura consolidada. Aí os instrumentos vão ter que ser outros. O candidato vai ser quem o Alexandre de Moraes quiser. Se o Alexandre de Moraes quiser que seja o Tarcísio, será o Tarcísio. Se o Alexandre de Moraes mudar de ideia e não quiser mais que seja o Tarcísio, será outro. E assim é em uma ditadura. Não interessa, se interessa que se a candidata na Venezuela foi a Maria Corina Machado ou se foi o outro cara, ela não faz diferença. O presidente é quem o Maduro decide que é. E é hoje a situação que eu acredito que o Brasil viu para 26. Então a direita nem pensa num nome nesse momento para eu não falo pela direita. Eu não falo pela direita. Enfim, eu falo por mim e, em parte, pelo Eduardo. Sim. Paulo, vocês foram aí, conseguiram a Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, conseguiram que o Brasil sofresse a maior taxação do mundo, né, em 50% nos seus produtos. No seu programa você disse que vocês conseguiram retirar alguns produtos dessa lista, e o que vocês conseguiram até agora, na prática, foi infernizar o Brasil, vamos dizer assim. Aqui a coisa está em chamas, só se fala em tudo isso que está acontecendo. Agora, o que vocês queriam mesmo, vocês não conseguiram. O Bolsonaro está em prisão domiciliar, na semana que vem vai começar o julgamento do Supremo
certamente ele vai ser condenado e vai ser preso. Então, não é muito barulho, muita incomodação para o Brasil, para o que vocês estão buscando não ter tido resultado? Ainda. Quando você entra numa guerra, você não sabe qual vai ser o resultado. Isso não significa que você deva se render imediatamente porque você acha que você talvez não consiga ter o seu resultado. Mas ainda, diante disso, o que nós conseguimos hoje foi que ela, pela primeira vez, haja uma luz no fim do túnel. O Congresso deve aprovar provavelmente nessa semana a questão das prerrogativas, que reduz muito a possibilidade de ação do Supremo Tribunal Federal contra os seus chantageados na Câmara e no Senado, ou seja, libera o Congresso para que o Congresso possa voltar a ter um mínimo de funcionamento. Isso foi fruto direto da nossa ação, e hoje, as conversas de bastidores estão acontecendo, é dado pelo meio político quase que como certa a aprovação de uma anistia. Algo que eu ouvia antes da aplicação das tarifas, que eu corrijo aqui, não foram causadas por nós de forma alguma, foi uma decisão do presidente Donald Trump, mas que era impensável antes disso. Absolutamente impensável. Ora, eu entrevistei o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, o maior partido da Câmara, e ele disse, Paulo, no ar, tá? Para quem quiser assistir no Paulo Figueiredo Show, ele disse no ar, Paulo, o clima na Câmara mudou completamente. As conversas de bastidores, eu sei que vocês dois são excelentes jornalistas e conversam nos bastidores, e tem que reconhecer, o clima mudou completamente. Ora, nós temos agora o próprio ministro Barroso dizendo, não, anistia sim, mas tem que esperar a condenação, o que é uma sandice do ponto de vista jurídico, mas não é nem o ponto aqui. O ponto aqui é que algo que era impensável antes da nossa ação, agora é possível. Mas no final das contas, eu brinco de dizer, eu gosto muito de metáfora militar, se vocês repararem, talvez pela minha criação. Eu brinco de dizer que nós somos o suporte aéreo. Nós conseguimos bombardear defesas inimigas, nós conseguimos dar as condições, mas no final das contas, quem ganha a guerra é a infantaria, é a ocupação. E a infantaria, ela tem que ser feita pelos brasileiros que estão no Brasil. Então, o parlamento tem que responder, a oposição tem que marcar sua posição e fazer política de convencimento. A população brasileira precisa continuar indo às ruas, foi de forma linda no início do mês, e ao que tudo indica vai voltar de forma ainda maior no 7 de setembro. E no final das contas, o que a gente está buscando é dar as condições para que a sociedade reaja. Por isso que o lema é Reaja Brasil. Para que o Brasil possa reagir. Então eu acho que nisso, o trabalho que nós fizemos aqui foi imensamente bem sucedido. Mas Paulo, essa engenharia, esse cálculo, essa balança, está valendo a pena? Porque o tarifaço está atingindo de fato quem produz no Brasil, quem exporta. E aqui quem exporta, na sua grande maioria, é o agronegócio, que é uma bicicleta que movimenta aqui a balança econômica no país. O governo não está conseguindo resolver esse problema, vai acabar tendo que tirar dinheiro dos cofres públicos para manter o emprego garantido dos brasileiros, e muita gente tendo que se virar agora vendo esse tarifaço posto sem data para acabar. Valeu a pena? Então a opção eu não sei, vale a pena você lutar pela sua liberdade? Em algum momento, né, se perguntaram isso para a economia americana na Segunda Guerra Mundial ou para os próprios americanos na Guerra da Independência em 1776. A guerra traz consequências ruins, mas a solução, a alternativa é a rendição. Então eu pergunto, vale a pena lutar pela liberdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que o direito da dona Neide em casa postar o que quiser nas suas redes sociais ou votar no candidato que quiser se sobrepõe ao privilégio de um exportador do agronegócio de ter o seu lucro. Eu acredito que se sobrepõe inclusive ao direito de alguém ter emprego. O direito da liberdade se sobrepõe aos demais, até porque, e isso é uma coisa que os economistas gostam de discutir, sem liberdade não há economia. No final das contas, funcionam e se beneficiam aqueles que estão próximos naquele momento da oligarquia política.
E eu acho que hoje o Brasil está caminhando para isso. Eu acho que hoje é muito mais benéfico você fazer parte e participar do Gilmar Palusa em Lisboa do que você, por exemplo, aumentar a sua produtividade com uma invenção nova ou com um método produtivo mais eficiente ou qualquer coisa que seja. Hoje no Brasil é muito mais benéfico você ser amigo do Lula para ter um empréstimo do BNDES do que você efetivamente ser um grande produtor. E isso não pode subsistir. Um país que tem este esquema de coisas não é um país que se torna rico. Então, até para a economia, embora essa não seja a minha preocupação número 1, a liberdade esteja acima da economia, até para o bom funcionamento da economia, a liberdade é fundamental. Ô Paulo, a gente via muito, a Neila falou agora da questão do agro, né, que sempre foi um setor que apoiou, né, a direita, da direita, apoiou o governo Bolsonaro, e agora a gente não vê muitos porta-vozes defendendo. De alguma forma, vocês se isolaram aí numa bolha, ou as pessoas estão com medo de fazer uma defesa desse grupo político? A que pessoas você se refere? Pessoal do agro? Isso. Poxa, você não só o agro, né? Vamos colocar aqui. A gente está falando do agro. O Bolsonaro tinha apoio de uma classe empresarial ali no governo dele. Eu vou focar no agro porque é um grupo mais característico de apoio a esse segmento. E aí o que aconteceu? Esse grupo tinha um grupo de WhatsApp, onde vários dos grandes empresários brasileiros batiam papo, e por causa de uma discussão em grupo de WhatsApp, todos eles tiveram as suas empresas invadidas pela Polícia Federal em 2022 durante a eleição. Foi isso que aconteceu. Então hoje, nós temos aqui inúmeros empresários que pedem, eu vou encontrar um grande amanhã, inclusive, nós temos inúmeros grandes empresários que pedem encontros conosco o tempo inteiro. Só que eles morrem de medo de falar publicamente. Sabe por quê? Porque eles sabem que vivem em uma ditadura. Eles sabem que se derem qualquer tipo de apoio, nos derem qualquer tipo de apoio, podem achar um pendrive numa privada de alguém que eles vão sofrer exposição e perseguição. E quem sabe ter uma Polícia Federal visitando a casa deles. Porque é isso que aconteceu. Hoje é permitido você ser cliente do escritório de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal e pagar 10 milhões de reais num parecer. Mas ai de você se você der qualquer tipo de apoio financeiro, eu não vou nem falar, mas moral ao Bolsonaro ou ao grupo político da direita. Eu entendo que para você isso não é uma ditadura, mas para mim se parece muito, muito com o que aconteceu na União Soviética, com o que acontece em Cuba, na Venezuela. É bem parecido com uma ditadura. Eu não acredito que a gente está numa ditadura, acredito que temos problemas sim com relação a essas questões, mas uma ditadura não, porque a gente ainda tem possibilidade de se defender, né, pelos meios democráticos, e as pessoas que estão nomeadas foram nomeadas democraticamente. Paulo, você falou dessa questão financeira, eu queria explicar um pouquinho dessa sua situação aí nos Estados Unidos. Como que é a sua rotina? Olhando daqui, parece que você fica 24 horas por dia lidando com essas questões que para você é cara, como você está colocando aqui, de fazer esse enfrentamento ao que você está enxergando no Brasil como uma ditadura. O seu tempo é todo dedicado a isso, e como é que você ganha dinheiro, como é que você está sustentando aí? Infelizmente, muito mais do meu tempo do que eu gostaria é dedicado a isso. Sofrem com isso a minha esposa, as minhas filhas, os meus amigos que não me veem, mas eu entendo que eu estou aqui como, de novo, né, muitas comparações militares, parte da minha formação, mas eu entendo aqui que eu estou embarcado numa guerra e que em algum momento eu vou voltar para casa. É isso. Financeiramente, minhas principais fontes de receita são, obviamente, as minhas empresas, que eu já tenho há bastante tempo, várias delas, e eu não divulgo os meus negócios no ar, porque eu já sofri muitas represálias por conta disso, então aprendi a lição. Você conheceu o Donald Trump, que vocês tiveram uma sociedade, eu não sei como é o termo específico aqui no Brasil, com relação a um hotel que ia ser construído aqui no Brasil. Esse negócio não deu certo. Como é que se deu essa sua aproximação com o Donald Trump? Você tem conversas diretamente com ele, ou são mais com os interlocutores dele? E como que é esse Donald Trump? É aquele Trump do filme que a gente assistiu, ou ele é muito diferente? Como é esse convívio, se é que há? Não sei se é qual filme. Eu provavelmente não vi esse filme que você está falando. Eu vou tentar resgatar o nome Trump aqui enquanto você me responde.
Eu conheci o presidente Trump em 2012, ele não era, 2011, 2012, ele não era presidente ainda, ele era o grande empresário imobiliário que eu sempre admirava, porque essa era a minha origem, e nós tivemos uma relação pessoal e comercial muito produtiva. Não vou dizer que nos tornamos amigos, porque talvez isso seja mais verdade para os filhos, nunca me tornei amigo do Donald Trump, mas lidei bastante com ele, de forma muito acalorada. Eu acho que eu sou o único brasileiro que negociou com Donald Trump 3 vezes de forma bem sucedida, então nós tivemos um grau de relação. Donald Trump, ele é muito parecido, eu diria que é idêntico à pessoa que você vê na televisão, assim como o presidente Bolsonaro, né? Tem uma característica muito grande de ambos, é que eles são a mesma pessoa na frente das câmeras que são atrás das câmeras. E isso é muito legal, porque são pessoas autênticas. Eu almejo, né, no dia que vocês me conhecerem pessoalmente, e a gente tiver essa conversa num restaurante, vocês vão ver que eu sou o mesmo Paulo Figueiredo fora das câmeras que sou dentro das câmeras, a mesma personalidade, mesmo estilo brincalhão, ao mesmo tempo confrontador e provocativo, é a mesma personalidade. O Trump é assim, Trump é o que você enxerga, ele é bem-humorado, ele é uma pessoa engraçada, ele é provocador, ele é muito inteligente, ele é muito rápido na análise das situações, é muito difícil você deixar alguma coisa passar despercebida, ele é muito duro na negociação. Eu nunca tomaria a postura que o governo brasileiro está tomando, graças a Deus eles estão nos facilitando a vida, mas é muita burrice, é muita inabilidade de negociação o caminho que o governo brasileiro está tomando. Então nós tivemos uma relação comercial que eu acho que foi muito bem sucedida. A relação comercial que eu tive com o presidente Trump foi muito bem sucedida, até problemas na sociedade no fim de 2016, muito tendo a ver com o que o próprio Donald Trump, no início de 2016, com o fato, não início, não final de 2016, quando Donald Trump se tornou presidente, e houve uma divergência, na verdade, com os sócios, mas eu nunca tive divergências pessoais grandes, acho que foi muito bem sucedido. O hotel está funcionando no Rio, cheio, bem ocupado, um hotel lindo, um dos hotéis mais bonitos do Rio de Janeiro, então acho que foi uma sociedade muito bem sucedida. E a minha relação hoje, óbvio, o presidente Trump é uma pessoa muito inacessível, não é uma pessoa que dá para mandar um zap aqui para ele, dizendo, e aí, Trumpão, como é que você tá? Não, a relação, obviamente, acontece muito mais pela sua equipe, e quando as coisas chegam pro Trump, a bola tem que já estar muito mastigada. O processo de algo... Por isso que eu acho que é uma coisa quase que infantil, quando as pessoas acham que a gente influencia o Donald Trump. Entendam, é quase que uma via crucis para um documento chegar na mesa do presidente Trump, não importa, pode ser o melhor, o amor da vida dele. Você tem que passar... No nosso caso, a gente teve que passar pelo Departamento do Tesouro, pelo Departamento do Estado, pelo National Security Council, pelo Domestic Policy Council, pelo White House Counsel Office, que é a advocacia dentro da Casa Branca, pelo Departamento de Justiça, teve coisa que teve que passar pelo Departamento do Comércio. Aí você vai e encontra o Deputy Chief of Staff for Policy. Aí o Deputy Chief of Staff for Policy tem as opiniões dele, que voltam, são 50 documentos, 50 pessoas dando opiniões diferentes para finalmente chegar a uma coisa que dá para você colocar na frente do presidente dos Estados Unidos e dizer, é por aqui. E aí o presidente dos Estados Unidos, no nosso caso especificamente, falou, não é por aqui, eu quero fazer tarifa. E é assim que funciona. Andrés, então não dá para chegar e falar, Trampão, sanciona agora o Hugo Mota. Pau, ele... Deixa comigo, Paulo, aperta um botão, não funciona assim, infelizmente mas começa ali de baixo. Paulo, o filme é O Aprendiz, que ele trata muito desse início, né, da carreira do Donald Trump no mundo dos negócios. É um seriado, um filme. É um filme. Não, existe o seriado, O Aprendiz. Não, tô falando do filme. Tô falando do filme. Eu nunca vi. O filme que foi lançado no ano passado, que mostra essa trajetória do Donald Trump no mundo dos negócios e essa característica dele de ser muito duro, com relação às negociações e muito ambicioso também para chegar onde ele quer chegar, seja quem esteja pela frente. Ele não fica só na vontade, Paulo, ele atropela mesmo para conseguir chegar ali nos seus objetivos. Paulo, você falou da questão das redes sociais, né? E a defesa que vocês fazem é de liberdade ampla, geral e restrita, para usar os termos, nas redes sociais. Você disse que tem filhos, eu não sei a idade dos seus filhos e também peço que você não comente aqui. Tenho 2 filhas, mas vamos pensar aqui em crianças e adolescentes. Você acha que é um ambiente saudável para todo mundo ali estar nas redes sociais, principalmente para essas adolescentes? Seus filhos usam as redes sociais livremente? Se você não quiser comentar a parte dos filhos, tudo bem, não vamos envolver aqui a família.
Eu posso comentar, eu controlo muito o que as minhas filhas assistem na internet, elas gostam desse negócio de joguinho de Roblox, e isso é um perigo, tem um monte de pedófilo nesse troço, é uma coisa horrorosa. Cabe a mim, como pai, protegê-las, né? Assim como cabe a mim, como pai, protegê-las na rua. Hoje em dia você vê, tem um monte de gente louca que acha que um homem que se acha mulher pode ir no banheiro de mulher. Então eu, por exemplo, quando minhas filhas pequenas vão ao banheiro, eu fico na porta do banheiro para ter certeza de que elas estão tranquilas, da mesma forma que quando elas utilizam eletrônicos. O que eu não posso é querer tratar a Dona Maria como se ela fosse minha filha. Não, mas redes sociais, as suas filhas estão liberadas para usar? Não sei se elas têm idade para utilizar, mas... Nem podem, né? 9, 10 anos não podem utilizar redes sociais, mas quando chegarem na idade de utilizar redes sociais, enquanto estiverem sob a minha administração, como pai delas, cabe a mim o papel de protegê-las das mazelas e dos males. Então não é um ambiente seguro, precisa ter um adulto na sala acompanhando. O mundo não é um lugar seguro. O mundo não é um lugar seguro. Eu não deixo as minhas filhas sozinhas por aí na rua e também não vou deixar as minhas filhas por aí sozinhas nas redes sociais. Cabe ao pai fazer esse tipo de coisa. Agora, o Alexandre de Moraes não é meu pai. Não cabe a ele determinar o que eu vou usar nas redes sociais. Ele não é meu pai. Eu sou um adulto, eu sei muito bem, melhor do que ele, porque sou mais bem formado e mais inteligente do que ele. Então eu quero tomar as minhas próprias decisões. E digo que a Dona Maria, que faz feijão em casa, ela também é senhora do próprio destino. O Alexandre de Moraes não é pai dela. Ele não tem o direito de determinar quem são os políticos que ela pode seguir ou não. Mas você não está desacreditando no poder do Estado? Você falou, elas não andam nas ruas sem a minha presença porque tem segurança. Eu tenho um enorme descrédito pelo poder do Estado. Eu acredito no poder do indivíduo. Segurança pública ou na questão... de tomar suas próprias decisões. Uhum. Eu queria só fazer a minha última pergunta. Eu sou um fã do indivíduo. A minha última pergunta, Paulo, é o seguinte: se nada der certo, se a anistia não for pautada, se o Jair Bolsonaro de fato for preso aí por conta da suposta trama do golpe, qual é o caminho de vocês a partir daí, de você e do Eduardo Bolsonaro? Eu vou continuar lutando até o final das minhas forças, até que eu morra. E se não for pautada, eu vou continuar fazendo... Eu vou ver quais são as minhas opções naquele momento e vou continuar fazendo e vou continuar acreditando que a sociedade brasileira vai buscar lutar pelas suas liberdades. Na Venezuela e em Cuba foi tarde demais. Muitas pessoas perguntam, mas as sanções foram aplicadas na Venezuela e não melhoraram a situação na Venezuela. Eu falo, elas foram aplicadas tarde demais. Eu acredito que no Brasil está um pouco tarde. Se nós tivéssemos essas medidas aplicadas 3 anos atrás, nós não estaríamos passando pela situação que nós estamos passando. Mas... Eu acredito, Paulo, que ainda dá tempo. Eu tenho fé no povo brasileiro. Eu acho que nós teremos milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro. Eu acredito na nossa oposição no Congresso. Eu acredito que nós temos grandes deputados e senadores que vão brigar pelo que estão fazendo. E eu vou continuar dando todo o apoio que eu der no limite das minhas possibilidades. E se você me calar, eu vou começar a gritar na rua. E vou utilizar de todo... Não adianta, você pode me censurar. Eu tenho 8 contas nas redes sociais. E o meu programa, ainda assim, com 8 bloqueios, é o mais assistido do Brasil no horário. E não adianta me calar, porque eu vou continuar gritando até o fim das minhas forças. E se eu tiver que dedicar minha vida inteira a isso, que ótimo. Nada mais nobre do que ter um propósito desse, que privilégio que Deus me deu de estar na posição de brigar pela liberdade do meu povo. E eu vou fazer isso até o limite da minha vida. E não é mais fácil brigar pela liberdade do seu povo aí dos Estados Unidos e não fazer o enfrentamento aqui? Talvez seja mais fácil brigar daqui. Não é mais cômodo para você? Talvez eu esteja... Cômodo eu não sei. Você acha que você está numa posição mais cômoda ou menos cômoda do que a minha? Eu não tenho passaporte brasileiro. Se você estivesse no Brasil, a sua condição seria menos cômoda. Eu tive alguns milhões de reais bloqueados no Brasil. Eu tinha a minha posição era muito parecida com a de vocês, mas eu estava no programa número 1 da emissora que tinha mais audiência do que o dobro da soma de todas as outras no programa que eu fazia na Jovem Pan, até que forçaram a minha demissão. Então, assim, eu não sei se é exatamente cômodo, se é cômoda a posição que eu tô, onde eu tenho que abrir mão da minha vida inteira, como você mesmo disse, passo o dia inteiro lutando por isso. Mas eu não vim na vida para ser cômodo. Eu já gastei mais de R$1 milhão no meu bolso, como eu disse nessa história, do meu bolso, do meu dinheiro, não é o dinheiro de ninguém. Eu não sei se isso é exatamente cômodo, eu acho que talvez eu tenha sacrificado mais
pela liberdade do que a imensa maioria, quase a totalidade dos brasileiros. Qual é o seu patrimônio hoje, Paulo? Porque você pode dizer assim, eu gastei 1 milhão, mas você tem um patrimônio de 20 milhões, 1 milhão não é nada. Né? Se você fala, eu gastei 1 milhão de um patrimônio de 2, aí você gastou metade do seu patrimônio. Eu não tenho como avaliar se o seu sacrifício foi muito ou pouco. Qual é o seu patrimônio? O meu patrimônio não está em questão, porque eu não gastei o meu patrimônio nesse tipo de ação que você está fazendo. Então, você está colocando, olha, eu gastei 1 milhão. Você falou isso várias vezes durante o programa. Não, você que está dizendo que gastou 1 milhão com isso. Você acha 1 milhão pouco? Como algo, depende. Se eu tiver 10 milhões na conta, 1 milhão não é muita coisa. Então eu vou te pedir, fazer um apelo aqui. Eu quero pedir aos brasileiros bilionários que gastem pelo menos 1 milhão no mesmo objetivo. Os brasileiros bilionários que acreditam na democracia, que eu estou muito longe de ser bilionário, tadinho de mim, mas eu quero pedir aos bilionários que gastem só 1 milhão na luta pela democracia. Eu já vou ficar bem satisfeito. Não, mas o ponto não são os milionários. Pelo visto, os milionários não estão muito preocupados com essa tua briga pela democracia. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, esteja em que regime estivemos. Se você pode comprar um apartamento em Brasília de 2 quartos, ele custa R$1 milhão, né? Você pode achar muito, dependendo do lugar que você mora no Brasil. Então, eu queria voltar à minha pergunta, porque você insistiu muito nesse ponto de que você gastou R$1 milhão. R$1 milhão dentro de um patrimônio de quanto? Tanto assim, né? Obviamente eu não divulgo meu patrimônio, minhas finanças pessoais, mas é uma quantia. Posso responder a sua pergunta dizendo que faz falta para mim? R$1 milhão faz bastante falta para mim. Ok. E quando eu falo confortável, eu estou dizendo o seguinte, é claro que se você estivesse no Brasil, fazendo esse enfrentamento que você está fazendo, você teria mais do que o seu passaporte cassado, né? Provavelmente você poderia até estar preso. Então, nesse sentido, é mais confortável você estar aí, porque você está escapando da prisão. Mas tem muita gente que está aqui defendendo esse discurso que você advoga. Mas está aqui. Mas veja que loucura, você reconhece que se eu estivesse no Brasil eu estaria preso, mas não reconhece que o Brasil é uma ditadura. Não reconheço, porque se você for preso, você pode contratar um advogado e ele pode tentar te libertar da prisão. Mas na China também. Na União Soviética também. Sim, mas nós não estamos... Na Alemanha nazista nosso regime é democrático. Podia contratar um advogado. Eu sei, mas aí você está no argumento circular, né? Nosso regime é democrático porque ele é uma democracia. Mas você reconhece que em uma democracia, um jornalista que defende ideias como anistia, liberdade de expressão, pode estar preso. Isso é uma coisa de dentro de uma democracia. Não estou reconhecendo isso. O que eu estou dizendo... um advogado para me defender. As questões relativas... Mas implica automaticamente. Vamos lá. Lógica. Você diz que se eu estivesse no Brasil, eu estaria preso. Você diz, está no ar. O espectador quiser, volte. Ao mesmo tempo, você diz que o Brasil é uma democracia. Então, na sua lógica, é possível em uma democracia um jornalista estar preso pelo crime de defender a liberdade de expressão. Mas eu não estou dizendo que você estaria preso pelo crime... É muito parecido... Não estou dizendo que você estaria preso pelo crime de liberdade de expressão. Estou dizendo que você estaria preso... Pelo que crime, então? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o senhor está conspirando contra o Brasil. Então, aí isso seria um crime. Não estou dizendo aqui de postzinho nas redes sociais, embora o senhor dizer que queria espancar o ministro, pode se resvalar aí para algo maior do que... que se eu tinha vontade de espancar ali o ministro, não? Possa resvalar para outras coisas. Mas o que eu estou, só para esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, a questão da prisão é no sentido do entendimento do Supremo de que há uma conspiração da parte do senhor e do Eduardo contra o Brasil, e não com relação aos posts nas redes sociais. Então, só para a gente não misturar as coisas, porque é importante para que as pessoas saibam que existe, sim, muitas pessoas impedidas de postar coisas nas redes sociais. No entendimento do Supremo, porque isso faz parte, é uma tentativa de você desestabilizar os poderes. No entendimento de quem posta, é uma liberdade de expressão, e a gente aqui no contexto, Paulo, tenta colocar um pouco dos dois lados aí, para que todo mundo entenda e que cada um que está em casa que decida a sua própria opinião. Ô Paulo, você tem medo de ser preso? Só para deixar claro aqui, meu passaporte foi cancelado em 2022. Eu não tinha tido nem a minha primeira reunião no Congresso dos Estados Unidos. Então não seria preso pelo crime de conspirar, não. Pelo contrário, eu passei a ter reuniões nos Estados Unidos, inclusive motivado pelo fato de que eu seria preso se retornasse ao Brasil, justamente por postar coisas nas redes sociais. Recomendo que leia a ação penal contra mim em curso no Supremo Tribunal Federal, que vai ver que não tem nada sobre conspiração com os Estados Unidos ainda. Sim, isso ela tem agora. A ver com as minhas divulgações.
Mas é isso que... Por astrasmente se fala em fake news, em informações que você poderia ter divulgado para desestabilizar as instituições brasileiras. Então a questão é essa. Eu queria saber o seguinte, você tem medo de ser preso? Porque você está aí nos Estados Unidos, mas pode ser alcançado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu perguntei das ameaças também, né? Eu sofro muitas ameaças, inclusive a minha integridade física, mas se eu tenho medo, tenho medo sim, mas eu tenho mais medo de Deus, eu tenho mais medo de como que vai ser o meu julgamento no juízo final se eu não fizer alguma coisa pelo país tendo condições de fazê-lo. Então eu tenho medo sim, não sou uma pessoa destemida não, mas o meu medo também me faz fazer coisas que outras pessoas não fazem, né? Então, eu acho que todos nós, eu acho que vocês, todos que estão nos assistindo, e vocês devem ter medo do juízo final. Eu tenho bastante, porque aqui eu posso morrer, meu corpo, não sei o que, vai ser desagradável, mas esse não é o pior destino que pode ter alguém, não. Eu acho que arder no fogo do inferno é muito pior. Então, eu tenho bem mais medo disso. A omissão é um pecado tão grande quanto a comissão. Já que estamos falando aí de inferno, de Deus, queria falar do Silas Malafaia. Né, ele foi alvo da investigação, né, de uma das investigações do ministro Alexandre de Moraes, e saiu todo mundo em defesa dele. O senhor fez defesas dele, o Eduardo Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro não sabemos, que ele está ali incomunicável. Existe uma preocupação com relação às investigações no entorno do Malafaia, que é maior do que uma preocupação especificamente com uma ação do ministro com relação a ele? Não deu para entender nada, né? Vou perguntar de... Não deu, né? Foi meio... Nem eu entendi. Mas vamos lá. Existe uma preocupação das partes dos senhores de que o Malafaia seja investigado, uma vez que dizem muito que o Malafaia também poderia ser um canal de arrecadação de recursos para sustentar todo esse aparato que tenta fazer livrar o Brasil dessa ditadura, nas palavras de vocês? Pô, Malafaia, arrecadação de recursos, pô, nunca chegou nada para mim. Malafaia, pô, libera esse porquinho aí porque não mandou nada para mim aqui nos Estados Unidos. Na verdade, eu fiquei assim, muito surpreso de encontrar o pastor Silas Malafaia nesse processo conosco, porque eu nunca vi o pastor Silas Malafaia, não ajudou a gente em nada, não ajudou financeiramente, não ajudou materialmente, acho que ele não fala nem inglês, nunca vi ele utilizar nenhuma rede de relacionamento, etc, para ajudar a gente aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu não sei qual pode ter sido o papel de Silas Malafaia, mas tem uma frase muito bacana do Napoleão Bonaparte que ele diz o seguinte: nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Então, levar um dos maiores líderes religiosos num país onde a bancada evangélica é a maior bancada do Congresso, onde a população é majoritariamente cristã, e o próprio Silas Malafaia é uma pessoa que tem eu admiro muito porque ele é um homem que não vai retroceder nem 1 milímetro, eu acho que foi um erro gigantesco do Alexandre de Moraes. Mas quem sou eu? Por favor, Alexandre, continue cometendo esses erros que são meio típicos de um vilão nos capítulos finais de uma novela. Eu acho que o Alexandre está muito desestabilizado psicologicamente e por isso ele tem tomado decisões que têm nos ajudado bastante. Eu acho que essa do Silas Malafaia foi uma delas, mas coitado do cara de imaginar que ele tem qualquer envolvimento comigo e com o Eduardo Bolsonaro, ou o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. Até gostaria, o pastor Silas Malafaia pudesse ter utilizado os contatos religiosos dele aqui nos Estados Unidos, não sei se tem, mas todos que puderem ajudar são bem-vindos. Bom, eu preciso encerrar nossa entrevista, porque se deixar a gente vai falar aqui muito, de fato temos muitos assuntos aí para frente. Obrigada, Paulo, obrigada pela gentileza, e a gente vai ficar aqui esperando os próximos movimentos, os movimentos do Paulo e do Eduardo, e hoje ainda tem notícias sobre Jair Bolsonaro, manifestação aí da Procuradoria-Geral da República, e dia 2 de setembro começa o julgamento aí da suposta trama do golpe, que o Paulo não gosta que se chame assim, mas eu sempre uso a suposta trama golpista. Obrigada mesmo, Paulo. Trama do suposto golpe. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui e espero que me convidem de volta. Com certeza, até a próxima. Tchau, tchau.